Fala pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Olha, semana passada eu disse que iria compartilhar um breve material que eu desenvolvi aqui para minha equipe sobre a parte de pesados, a parte de truck e seus respectivos implementos. Fiz esse slide, onde eu vou compartilhar para vocês aqui, após a gravação desse vídeo, mas um ponto que eu gostaria que vocês levassem em consideração é que existem hoje duas tabelas existentes no nosso mercado. Uma que todo mundo conhece, que é a tabela FIPE, e a outra a tabela Molicar. E qual que é a diferença que nós temos entre tabela FIPE e tabela Molicar? Primeiramente, a tabela FIPE é uma tabela padrão, utilizada como referência pelas companhias de seguro, utilizada como referência até mesmo pelas associações que nós representamos, utilizada como referência para ter um valor médio do veículo, independente dos acessórios que esse veículo possui. E é justamente através da tabela FIPE que nós precificamos hoje o valor, por exemplo, de um veículo que nós protegemos. Porém, como nós estamos falando aqui de caminhões, estamos falando aqui da linha de pesados, é interessante a gente entender que existe a tabela Molicar. E o que é a tabela Molicar? Ela também se aplica aos veículos leves. Porém, a tabela Molicar, ela leva em consideração os acessórios que aquele veículo tem. É uma tabela também utilizada pelas financeiras, por mais que a gente, quando vai fazer um financiamento, a gente sempre olha, por exemplo, qual que é o valor FIPE desse carro, para a gente pedir um crédito para o banco. O IPVA é calculado lá na tabela FIPE, mas a tabela Molicar, ela simplesmente vai entender se esse carro ele tem um acessório como ABS, roda de liga, sistema de som, direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico. Então, uma dica até comercial aí, quando você for vender o seu carro, consulta o valor da tabela Molicar, porque a tabela Molicar ela vai pegar tudo aquilo que existe, perfeito? Dentro do carro. E a tabela Molicar, para quem não sabe, ela é utilizada para calcular os tipos de implementos existentes no mercado, implementos rodoviários. E aí, se você ainda não tem experiência na parte de caminhões, na parte de implementos, essa tabela ela vai te ajudar muito. Eu peguei todas as nomenclaturas existentes na tabela Molicar, coloquei ao longo dessa apresentação uma foto, para que serve e o que é a identificação da tabela. Algumas associações que trabalham hoje, por exemplo, com a proteção dos implementos, e o que é implemento? Para você entender. Lembra a cegonha que carrega carro? Então ela tem um cavalo, ela tem o implemento. O implemento é aquela cegonha, que é um implemento agregado àquele cavalo. Então aquele implemento ele tem um valor de mercado, porque ele tem uma placa, ele tem um chassi. Então, peraí, se tem placa e tem chassi, tem tabela FIPE? Não, não tem. Aí nesse caso ele entra com a análise da tabela Molicar, que vai fazer um valor médio desse implemento. E esse valor médio também ele é calculado conforme a região daquele implemento. Então aqui vocês vão conhecer um pouco sobre utilitários, aqui aplica-se a tabela FIPE, cavalo mecânico também aplica-se a tabela FIPE. Esse é um material para você que ainda não tem experiência, começa a entender, começa a estudar, e aqui você vai perceber, por exemplo, o que é caminhão 4x2, o que é caminhão 6x2, 6x4, eu digo de cavalo mecânico, ok? Você vai entender o que é VUC também, que é veículo urbano de carga, que são os caminhões menores. São umas nomenclaturas que você deve ter também na sua entidade. E eu quero chegar logo nessa parte aqui, ó. Essa tela, galera, é uma tela muito legal para você memorizar no mercado de caminhão, principalmente quando o seu associado ele vira para você e fala, olha, eu tenho um caminhão traçado. Tem muita gente que fala, conta para mim, eu tenho um traçado. Aí você fala, meu Deus do céu, o que é um traçado? Ou ele simplesmente fala, eu tenho um toco. O que é um toco? Então, mais para frente eu explico isso aqui. O meu objetivo é somente mesmo compartilhar e chegar aqui na parte das carretas e dos implementos. Você pode ver que é um material muito extenso, é um material muito rico para você entender. Então, se a gente for olhar, por exemplo, aqui essa basculante, o que é basculante? Aqui tem uma explicação que fala que é um semi-reboque, ideal para o transporte de produtos a granel que precisam ser despejados, ou seja, ele precisa abrir e fechar, bascular. E essa basculante ela não tem, por exemplo, um valor FIPE. Então é aqui que entra a situação da tabela Molicar. Às vezes a gente representa algumas associações, ou você representa a sua, no caso eu represento a atual associação que eu estou como gestor, e aqui simplesmente você não entende o porquê que ela tem aquele valor do implemento, de onde é que ela tirou aquele valor. Pois bem, ela tirou da tabela Molicar. Então aqui você pode perceber, ó, que esse nome que tem aqui, por exemplo, a carga seca barra Vanderleia, é
a nomenclatura que tem lá na tabela molecular. Por mais que a gente não tenha acesso, esse material ele ficou de fato com 69 slides, com tudo que existe no mercado para você, consultor, utilizá-lo, tá? Qualquer dúvida, eu vou deixar aqui embaixo os meus contatos, o link do meu canal do YouTube, o link do meu Instagram e meu telefone. Se você quiser tirar uma dúvida, vai ser um prazer imenso te ajudar com esse material, tá certo? Um grande abraço e valeu, turma!